E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos começar aqui a entender como funcionam os formulários, né, no HTML. Então, vamos nessa. Vou abrir aqui a pasta do nosso curso, ó. Estamos na nossa aula 19 agora, né? Então, aula 19, que é formulários. Ou tá aqui, na verdade, entendendo formulários. Entendendo formulários. Então, vamos abrir aqui com VS Code. Já tá minha pasta aqui. Então, mesma coisa, vamos criar um novo documento aqui que eu vou chamar de index.html. Vamos montar a estrutura HTML. Esse site, ele vai ser português brasileiro. Isso aqui eu tô fazendo rápido, né, galera? Porque a gente já fez isso aqui várias e várias vezes. Então, se você tá chegando aqui agora e tá meio perdido, esse é o... Sabe que essa é a aula 19, ó, de um curso de desenvolvedor front-end. Então, já vimos bastante coisa, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, formulário. Tudo isso aqui já foi explicado, né? Então, galera, basicamente, primeiramente, o que é formulário, né? É tudo aquilo que você preenche na internet. Por exemplo, você vai fazer um cadastro numa rede social ou algum site. Você tem que colocar lá seus dados, seu nome, seu telefone, e-mail, CEP, enfim, seus dados. Então, esses dados são colocados em um formulário, beleza? Então, como fazemos para criar formulários aqui com HTML? É muito simples. É a minha tag form. Olha só estou escrevendo form e der um enter. Repare que ele já escreveu, já abriu e fechou minha tag de formulário, ó. Beleza? Por padrão, ó, ele vem com esse atributo action, que já vamos entender para que ele significa. Mas também existe um outro atributo que também é muito importante nos formulários, que é o method. Beleza? Então, o que é cada um desses? Vamos lá. O action é para onde esses dados vão ser enviados quando o formulário for submitado, né? Ou seja, quando você preencheu lá seus dados, apertou em cadastrar lá. Pronto. É nesse action aqui, ó, que esses dados vão ser enviados. Beleza? Isso aqui é mais para questão de back-end, tá? Para o desenvolvedor front-end não precisa se preocupar com isso, mas você precisa saber. Beleza? O action vai ser para onde os dados vão ser enviados. E o methods é a maneira que esses arquivos vão ser enviados. Ele pode ser post ou get, né? Qual que é a diferença de cada um deles? Bom, o get, eu vou enviar os formulários, os dados do formulário através da URL. Então, ou seja, vai ficar lá na barra de navegação, né, os dados que você enviou. E dependendo do caso, não é interessante, né? Imagina, você cadastrar um cartão de crédito e aí você, na hora que você apertar cadastrar, aparece lá na URL os dados do seu cartão, número, código de segurança. Não é muito legal, né? Mas o get existe para isso, ele envia pela URL. Ao contrário do get, nós temos também o post, que aí nós vamos meio que enviar os arquivos por trás dos panos, né? O usuário não vai ver o que foi enviado, né? Ele vai ser enviado ali escondido, podemos dizer assim, beleza? Então vamos, na maioria dos casos, dar preferência para o método post, porque ele vai enviar escondido. Então vou prestar cadastrar, somente o meu sistema vai saber aqueles dados que foram enviados, beleza? Então vamos anotar isso aqui, ó. Se eu apertar aqui Ctrl ponto e vírgula no meu teclado, o atalho, ó, Ctrl ponto e vírgula, ele já monta a estrutura de um comentário, né? Ao invés de eu ter que escrever tudo manualmente. Então aqui eu vou escrever, ó, action é para onde os dados serão enviados quando o formulário for submitado. Methods é como esses dados serão enviados. O método de envio, né? Como o próprio nome já sugere. Serão enviados. Podendo ser get ou post. Sendo get enviando os dados pela URL. E post enviando por trás dos panos, vamos dizer assim, de maneira escondida, beleza? Então, é isso. E aí, só pra gente simular aqui um action, eu vou criar aqui um documento que eu vou chamar de redirecionamento, minúsculo mesmo, redirecionamento.html. Vou montar aqui a estrutura, só pra gente simular aqui um cadastro, né? Então, vou escrever aqui um H1, ó, cadastrado com sucesso, só pra gente simular. E aí, é claro, esse action ele vai pra onde?
para o meu redirecionamento, ó, o meu VS Code já me ajuda, .html, através do método post. Beleza? Lembrando que isso aqui vai ser a parte do back-end, né? Então você enviaria lá para o PHP, enfim, para um Java, para o que você estivesse utilizando. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Como funciona o formulário, né? Nós já vimos aqui que ele é através da tag form, temos o action e o methods. Então, como eu faço para inserir esses campos, né? Para inserir os códigos, os textos. Então, são os campos input. Beleza? Ó, repara que quando eu escrevo input, o próprio VS Code já me ajuda. Ó. Eu tenho vários tipos de input: color, datetime, e-mail, file, hidden, number, password, radio, reset, submit. Ó. Então eu tenho vários tipos de input. Aqui eu não vou detalhar todos eles, né? Porque, como vocês podem ver, é algo que meio que fica meio que implícito, né? Um de data, um arquivo escondido, uma imagem, um número. Então vamos ver aqui os principais e aí você tem que ir aí na sua casa fazer seus testes. Beleza? É assim que a gente aprende programação, é você vendo e testando para ver o que acontece. Por exemplo, ó, o input mais comum é o input do tipo texto, ó, o input type text. Então eu vou inserir aqui, ó, uma caixinha de texto. E repara aqui, ó, que quando o próprio VS Code já montou com esses dois atributos extras aqui, ó. Repara que eu tenho o meu input do type text, né, que foi o que selecionamos, e o name dele e o ID dele. O que é esse name? Esse name é o que o back-end vai pegar quando eu enviar esses dados. Como assim? Olha só, vamos startar esse servidor aqui para a gente ver em tempo real que fica mais fácil de entender. Então, aqui ó, inseri meu campo input, certo? Ó, de texto, ó. Então é uma caixinha que eu vou inserir texto. Beleza? E aí, o name dessa caixinha que está aqui no meu HTML, ó, é o que ele vai pegar, eu posso dizer que é como ele vai identificar esse campo no meu back-end. Por exemplo, eu vou dizer lá que eu vou recuperar o atributo com o nome, né? E aí o que o usuário digitar nesse nome é o que ele vai ser enviado, beleza? Simples assim. Esse name diz respeito também a back-end, beleza? Então é o que o back-end vai pegar para realmente saber o que foi preenchido nesse campo, beleza? E o ID é o identificador único desse campo. Pode ser o mesmo aqui, porque não são coisas diferentes, né? Não vai fazer diferença aqui. Então esse ID aqui é para identificar esse campo input como sendo único, né? Isso aqui porque nós vamos fazer algumas validações utilizando JavaScript. E aí no JavaScript eu preciso ter certeza que eu estou pegando aquela tag específica. Então vamos dar preferência aqui para o ID, beleza? E uma outra coisa aqui bacana pra gente entender melhor. Repara que eu só tenho um campo input aqui, né? O usuário não sabe o que é pra escrever aqui. No meu código eu sei, beleza, é o nome, mas é que o usuário não sabe, ó. Então, aqui acima dele, ó, nós vamos escrever um textinho, que é um padrão de formulários, que eu posso inserir um texto aqui, ó, através de um label. Ó, vou escrever label, dou um enter, repara que ele já montou a estrutura do label, ó. Abriu a tag label, fechou a tag label. O que tiver aqui dentro vai ser o textinho. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, nome. Então agora o usuário sabe, ó, que nesse campo input aqui é para eu inserir um nome. Então aqui ele já sabe, beleza? E aí repara que esse label aqui na minha estrutura, ele tem esse for. O que é esse for? Como do próprio inglês já diz, para, né? Lembrando que se você tem dificuldade com o inglês, não se esqueça de trabalhar sempre lado a lado com o tradutor, né? O tradutor aí hoje tem uma precisão muito grande na tradução. Então, se você tiver alguma dúvida, ó, basta você vir aqui e ir traduzindo. Ah, action. Tem essas palavras que já são meio... Acho que são falso cognato que falam, né? Que é... Não, falso cognato não, minto. Falso cognato é quando parece, mas não é. Esse aqui ele parece e é, né? Por exemplo, o action. Lá a gente já subentende que é ação, né? Então, tem palavras que já fica mais fácil, né? Mas, de qualquer maneira, trabalhe sempre lado a lado com o tradutor aqui, caso você tenha alguma dúvida, beleza? E esse for aqui, ó, é o que diz respeito a esse campo input. Eu vou colocar aqui, ó, o ID do campo input que eu quero fazer a referência. Então, o ID aqui, ó, é nome. Então, nesse for, eu vou escrever nome, ó. Então, quando eu clicar em nome, ele já sabe que eu estou referenciando esse campo input, ó. Cliquei em nome, ele já sabe que eu estou referenciando esse campo, ó. Quando eu não coloco o ID aqui, ou coloco errado, né, ele não entende, ó. Eu clico em nome, ele não sabe que é dele. Aí, se eu escrever aqui nome... Ele já sabe, é do campo que tem o input nome, ó. Beleza? E mesma coisa, se eu escrever errado aqui, ó, ele também não entende. Beleza? Então, esse label é para dizer de qual campo faz parte. Beleza? Então, para esse primeiro momento, é isso que temos que saber sobre formulários.
Na nossa próxima aula, nós vamos continuar aqui os estudos, entendendo mais alguns tipos de input, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar um comentário, ou se também tem algo a acrescentar, deixa um comentário aí. Deixa o like nesse vídeo e compartilha esse curso com alguém que você conheça que queira aprender programação. Caso você esteja gostando, esteja aprendendo, né? Compartilha esse curso para divulgar aí para espalhar o conhecimento, né? Então, nos vemos na nossa próxima aula.